Bem-vindos, amigos e amigas, ao nosso canal Ateliê do Osso. Finalmente estamos de volta para falar de um tema muito interessante. Então, serão três apresentações sobre microbiota. O que que a microbiota tem a ver com o Ateliê do Osso? Nada. Mas nós gostamos de pensar sempre fora da casa. E o senhor Lucas Boechat, um ortopedista muito bem avaliado aí na internet, dentro dos hospitais e fora dos hospitais, ele está lendo um livro muito interessante. Ele quis compartilhar um pouco da sua leitura e do seu resumo, que a tia Marilda pediu para ele escrever nas minhas férias, tá? Vocês vão perceber que nesses próximos três episódios nós falaremos do mesmo assunto e nós estaremos com a mesma roupa, tá? Não é porque a gente sempre grava com a mesma roupa, é que nós vamos gravar tudo num dia e vamos dividir em três episódios. Vamos lá, Lucas, dê seu show. Isso é bom estar de volta aqui. Tem meses que a gente não grava, né? E vamos botar logo três vídeos em sequência, então, para divertir a turma aí que continua fiel ao Ateliê do Osso. E mais respeito, pô, não estou lendo o livro, eu já li. Esse é o livro, talvez alguns de vocês aí em casa já tenham lido também. É o 10% Humano, de Alana Colen. É altamente recomendado, especialmente para profissionais de saúde, mas eu acho que para todo mundo que se interessa por sua saúde própria, de sua família, né, dos seus entes queridos. E por que 10% humano? Porque 90% das nossas células é que são micróbio, só 10% que é humano, né? Pô, mas não é possível, 90% do meu peso? Não, não do seu peso, do número de células. Vamos lembrar que as nossas células geralmente são grandes e muitas das bactérias são pequenininhas, né? A maioria delas está habitando ali o nosso intestino, mas tem espalhado pelo corpo inteiro, como a gente vai ver. Agora, esse livro ele começa de maneira muito interessante. A autora defende o ponto de vista dela, defende o caso de uma maneira muito bem bolada. Diga, Marcelo. Você falou do peso, só lembrar, galera, que a maior parte do peso é água, tá? Então, pode E passar o essa água pano. está dentro das células e fora, né, na matriz extracelular também. Mas, afinal de contas, se for dividir por partes, nós somos todos átomos, né? Somos todos quarks no final, né? Já era, né? A gente não é nada, é energia, né? Mas então, olha como é que interessante, como é que a história começa aí do livro, né? Aliás, antes disso aqui, como é que é a história da autora? Como é que ela começou com isso aqui? Muito jovem ainda, ela fazendo pesquisa, eu acho que era de mestrado, uma coisa assim, ela é bióloga e estudava morcegos. E ela foi para, era alguma ilha da Oceania, para estudar morcegos no projeto de um professor. Nisso ela pisou num ninho de carrapato, e foi picada, né? Os carrapatos entraram na roupa, na bota dela, né? Foi toda picada e desenvolveu uma doença, porque não fala no livro se é a doença de Lyme, se é, como é que chama? Febre maculosa, né, Marcelo? E a questão é que ela passou um tempasso tomando antibiótico e de repente tudo começou a mudar no corpo dela, que alterações que teoricamente não viriam dessa doença que ela pegou, mas de alguma outra coisa. E ela falou: caramba, eu tenho que descobrir o que está acontecendo comigo. E como bióloga, não é médica, bióloga, ela talvez por isso mesmo ela consiga mudar os paradigmas, né? Ela começou a estudar esse troço. E olha que interessante, por que que isso começa a ser falado agora, segundo ela? Você conhece o projeto Genoma Humano, né, Marcelo? Lembra? Eu estava na faculdade nessa época aí. O que que eles Sim, sim. falavam que isso aí ia mudar as coisas, hein? Isso ia mudar a Desculpa. medicina, não ia? Eles não falaram que o Sim. projeto Genoma Humano ia mudar a medicina, nós vamos mapear o genoma humano, nós vamos tratar a maior parte das doenças. Acho que foi não sei se foi Bill Clinton, Barack Obama, um desses aí, falou assim, que se bobear, as doenças serão erradicadas do planeta Terra. Assim como falaram quando descobriram a bactéria, quando descobriram o antibiótico, né? Então, a gente sempre achando que a gente é muito mais do que a gente realmente é. E esse projeto foi concluído aí em 14 de abril de 2003, muito mais rápido do que eles esperavam. Eles começaram a desenvolver bons métodos de mapeamento genético que não existiam. Então, distribuíram os cromossomos por laboratórios no mundo, né? E começaram uma competição para ver quem descobria mais, quem fazia isso mais rápido. E começaram a haver apostas entre os pesquisadores sobre quantos genes nós temos. E aí, Marcelo, se eu te falar que uma drosófila, ou uma minhoca tem cerca de 20 mil genes, você acha que nós temos quantos, hein, nós humanos? Não tenho nem ideia. Pois é, os pesquisadores, a maioria das apostas eram muito acima disso. Pô, nós somos superiores, né? Nós somos muito mais complexos do que esses outros bichinhos, do que um pé de alface, né? Então, nós devemos ter 200 mil genes, nós devemos ter 40 mil genes, 100 mil genes. Qual que foi a surpresa deles ao concluir o projeto Genoma Humano, né? Cerca de 20 mil genes apenas entre aspas. O camundongo, 22 mil. Olha que engraçado, essa planta aqui, ó, isso é porque é um pé de arroz. O arroz tem mais genes do que a gente, né?
Então, de certa maneira, foi muito legal, mas foi também uma grande decepção. Até hoje, esse projeto de genoma humano não gerou grandes tratamentos, né? Mas gerou mais ainda do que isso. Pô, será que esses 20 mil genes não explicam tudo aquilo que nós somos intrinsecamente? Claro que o meio influencia, mas está faltando gene aqui. Parecia que alguma coisa estava errada, né? Essa alguma coisa errada pode ser a parceria que a gente faz com a nossa microbiota, né? Então, para que eu vou produzir um tanto de coisa, vou ter que evoluir tempo para caramba até começar a fazer uma enzima nova, se eu posso convocar uma bactériazinha para morar comigo e ela me dá enzima e eu dou uma casa segura para ela, né? E assim, a gente foi desenvolvendo diversos, a gente, eu digo, a evolução, né, os seres vivos, diversos meio ambientes dentro do nosso próprio corpo. Então, a autora faz umas comparações interessantes aqui. O umbigo, né, dentro do ouvido cheio de cera aqui, ó, o aparelho digestivo, a boca, o sovaco, né? Então, tem uns que vão parecer um deserto, difícil de viver, mas tem bicho que vive no deserto, né? Tem outro que vai parecer uma tundra, tem uma certa diversidade peronomútil, né? Outros uma grande floresta tropical e outros no fundo do mar, né? Então, cada um vai ter bichos diferentes morando lá, né? Bichos especializados. E isso, claro, assim como a gente consegue avacalhar um ecossistema quando a gente chega, né? E muda tudo, né? A gente parece que está conseguindo avacalhar diversos dos nossos ecossistemas intrínsecos também com a modernidade, né? E essa avacalhação, essa mudança toda, pode ter diversos causadores. É o que a gente vai falar no segundo episódio, né? Os problemas que nós estamos causando. E para isso, talvez a gente tenha diferentes tratamentos, né? Diferentes curas, diferentes possibilidades, que é o terceiro episódio, né? É, mas aí a gente começa a ver que tem algumas doenças. Assim, a medicina melhorou muito, não só a medicina, assim, a vida das pessoas melhorou muito, né? É provável que um mendigo numa grande cidade hoje tenha uma vida de padrão superior a um rei da Idade Média, né? O rei não tinha como tratar a sífilis que ele pegava, né? Não tinha como tratar um apendicite, né? Hoje em dia o cara, mesmo o mendigo, entra ali no posto de saúde e consegue medicamentos, né? Às vezes consegue até mais acesso ao alimento do que um, um homem rico de 500 anos atrás. Então, depois vem a vacina, aí vem antibiótico, vem grandes sistemas sanitários nas cidades, né, esgoto, e a vida começa a melhorar muito em diversos aspectos, mas outros começam a piorar demais. Algumas doenças que eram raríssimas começam a crescer muito. E não é só porque a gente vive mais, não. Algumas aparecem na infância, né? Outras em adultos aparentemente saudáveis. Então a gente tem a síndrome do intestino irritável, diabetes tipo 1 e tipo 2, doenças autoimunes em geral, né, as doenças reumáticas, autismo, que vem aparecendo desde a infância, Alzheimer. Aí pode falar, pô, mas será que eles não davam um diagnóstico direito antes? Não, será que já tinha autismo? Ou pior, será que nós não estamos exagerando os diagnósticos de autismo? Olha, pode ser que sim, eu até às vezes eu acho realmente que sim, né? Mas que aumentou de 100 anos para cá, aumentou e aumentou muito, né? E quais seriam os fatores desencadeantes que você conhece para isso aí, Marcelo? Tem alguma coisa em comum entre todos esses aí? Tem estilo de vida, O que no estilo de qualidade vida? do sono, falta de exercício físico, alimentação, luz solar, tem um monte de coisa. Pois é, e outra coisa dessa aí que a gente dificilmente pensa é a nossa microbiota, né? E aí a gente vai tentar entender o porquê, né? Então, parece que nossa microbiota está relacionada a um outro fator que você não citou, que é a inflamação, né? Que a gente tanto fala nas nossas aulas de osteoartrite, por exemplo, né? Mas a microinflamação que vem sendo cada vez mais estudada, ela é quase que subclínica, né? Não é aquela inflamação de quem está com a pneumonia, que você detecta facilmente, né? Ou de quem torceu o pé e se vê o tornozelo inchado. Um pouquinho de inflamação fica ocorrendo o tempo todo. Por exemplo, entre outras possibilidades, as quais podem estar ligadas à microbiota, né? Fala assim, poxa, mas isso é um exagero, isso é essa coisa de quem começa a estudar um assunto novo, né? E acha que é a panaceia, né? Descobrir a roda, né? Agora eu tenho a solução para tudo, né? Não, mas vamos tentar entender por que isso é muito mais do que o que a gente imaginava, né? Há pouco tempo atrás. E para isso a gente tem que sacar como que a gente consegue ter tanta influência da microbiota no nosso ser.
Vamos voltar lá atrás, por exemplo, isso aqui é de conhecimento geral, mas não deixa de ser interessantíssimo, né? Então, células procariontes, lá, ó, põe bilhões de anos atrás, aí para quem já assistiu às aulas de vitamina D aqui, por exemplo, né, de melatonina, e aí essas células começam a ser invadidas ou fagocitar bactériazinhas, outros bichinhos que estavam por ali, né? E aí, uma delas é produtora de energia, extremamente eficiente em produzir energia, né, a partir de alimento. É a mitocôndria. Aí as duas conversam, falam, peraí, não vou te matar não, mora aqui dentro de mim, tá seguro para você, mas processa energia, você fica um pouquinho com você, eu te dou o alimento, você me dá o resto, né? E assim a gente tem mitocôndria que tem um material genético diferente do nosso material genético, né? Se é que eu posso chamar de nosso, né? Ou também as plantas, que também têm os produtores, os cloroplastos, né, produtores de fotossíntese. Então, não é a célula da planta em si com o seu DNA, né? É o cloroplasto que, como a mitocôndria, tem um DNA diferente. Então, essa simbiose, né, vem acontecendo há bilhões de anos entre os seres, né? Você vê como é que uma pode influenciar tanto a outra, né? Uma doença mitocondrial vai ferrar a gente inteiro, por exemplo. Agora, vamos além um pouquinho. Vamos pegar lá no intestino agora. O intestino é a grande casa das bactérias para a gente, né? Boa parte aeróbia, mas uma parte grande anaeróbia. Que, aliás, parênteses, é onde entra o projeto Genoma, né, também. Porque acabou o projeto Genoma com grandes técnicas de mapeamento genético. Pô, o que que nós vamos estudar agora? Uma galera resolveu estudar a microbiota intestinal, porque tem essas bactérias anaeróbias, quando você expele, então elas vivem num ambiente de baixa concentração ou nenhuma concentração de oxigênio, né? Quando elas são expelidas, quando você faz cocô, ô Marcelo, essas bactérias entram em contato com o meio externo e que elas estavam vivas, morrem. Como é que você faz uma cultura disso para saber quais as suas bactérias? Então, o mapeamento genético começou a ser aplicado para as nossas bactérias nas fezes. E começamos a conhecer muito melhor o que está dentro da gente do que era conhecido. Então, esse conhecimento é extremamente recente. Então, essas coisas estão sendo aprendidas agora, não é por mania, não. É porque a tecnologia está permitindo a gente conhecer, finalmente. Pois é, aí olha que interessante um exemplo de comportamento que essas bactérias intestinais podem provocar em alguns seres. Você pega o coelho. O coelho é um herbívoro, né? Ele come planta o dia inteiro, né? Mas ele, assim como nós, ele precisa de vitamina B. Tem muito pouca ou nenhuma vitamina B disponível nas plantas que ele come, né? Esse complexo vitamínico B. O que que ele faz, então? Ele come as plantinhas, passa pelo intestino dele, as bactérias pegam os substratos, fazem vitamina B. Só que ele precisa de uma segunda passagem para absorver a vitamina B. Então, o que que ele faz? Ele leva a boca ao ânus, de noite, normalmente, e come o cocô dele. Aí o cocô tem uma segunda passagem. Para quê? Para ele absorver a vitamina B e não morrer de doença neurológica e anemia megaloblástica, né? Então, a gente não precisa disso. A gente, além de a maioria de nós comer carne, né? A gente tem um intestino que funciona de maneira um pouco diferente do coelhinho. Mas você vê, as suas bactérias podem te fazer comer o seu próprio cocô. É, mas vamos além disso. As bactérias do seu intestino, e talvez também fungos, podem te influenciar até o seu comportamento, Marcelo. E para isso vamos usar exemplo de algumas doenças mais ou menos conhecidas, né? Tem aqui um cachorro espumando, né? O que que é isso aqui? É raiva, né? Então a bactériazinha lá da raiva, ela pode, ela gostaria de que o cachorro mudasse o comportamento dela. Então entra no sistema neurológico, faz ele salivar e faz ele ficar mais agressivo. Para quê? Assim, ela consegue que o hospedeiro morda outros e transmita ela mesma, ela possa crescer e se espalhar por aí, né? Uma vez eu li um estudo, não está nesse livro não, mas que o vírus influenza, por exemplo, da gripe, né, da gripe comum, ele faz com que a gente se torne mais sociável antes da gente ficar prostrado na doença. Antes daquela grande viremia, você já começa a espirrar e você quer ir para a festa, quer ir para a rave para espirrar no meio da galera. Não é você, o vírus quer que você faça isso, né? Você de fato vai lá e faz. Na toxoplasmose, o rato lá, a ratazana, perde o medo da luz e da água. Olha que doideira que a bactéria faz com ele, um toxoplasma. Aí ela sai e vai espalhar o toxoplasma. Agora, o caso mais impressionante são das formigas zumbis, né? Que foram até usados para aquela série que tem os zumbis, né? Walking Dead, né? Que foi usado como exemplo, que um fungo pega a formiga, entra no sistema nervoso dela e manda ela ficar louca, ela fica agressiva e também ela começa a subir em árvores, e essa é uma formiga de chão, ela morde um talo de uma folha e gruda.
e ali ela morre. E cresce um cogumelo a partir do cérebro dela, da cabeça dela, sai lá fora, e esse cogumelo solta esporos que então se espalham pela floresta para tentar contaminar outras formigas e assim o ciclo continuar, né? Então tá, são exemplos dramáticos Só de doença. uma fala aqui importante é o seguinte: você estava falando aí do cachorro raivoso, tá? Para o pessoal que está assistindo, a raiva é causada por um vírus, tá? Desculpa, Isso, bem tá. lembrado. Estava empolgado. Bom, mas aí vamos pensar, estou falando em doenças aqui. E o comportamento normal? Vamos pensar o seguinte: imagina que você é uma bactéria que gosta de carne, gosta de uma proteína, alguma coisa que tem na carne, né? Por que não você, ao entrar no intestino do seu hospedeiro, você estar lá, você estimular ele a comer carne? Como é que você faz isso? Será que você solta neurotransmissores quando essa pessoa come carne e vão passar pela barreira intestinal? Será que você estimula a liberação de testosterona? Que tal? Estimular, e aí o cara fica mais agressivo, mais briguento, mais caçador, né? E o contrário pode acontecer também. As bactérias que gostam de açúcares simples, né, te estimular, e aí a partir disso talvez serem potenciais causadores por manipulação neurológica, né, causador de diabetes. Olha, olha o tanto de possibilidade que a compreensão disso abre, né? Eu não estou documentando essas possibilidades todas, não, mas algumas podem ser suposições. Mas isso abre um leque para raciocínio que eu fiquei absolutamente abismado, assim, encantado com essa história e deu vontade de vir para cá falar com você sobre isso. O que você acha, Marcelo, dessa primeira parte aí? Já está com o Calma aí que eu microfone estou com desligado. Isso. com o meu microfone desligado e até eu chegar aqui na tela do microfone demora um pouquinho, tá? É muito interessante, né? Não é à toa que a gente quis pôr isso no canal. Eu acredito que os próximos episódios vão ser mais interessantes ainda do que essa sua introdução aqui, muito legal. Um dado muito legal que você falou lá das mitocôndrias, né? A mitocôndria entra na célula e ela ganha uma casa, uma segurança. Nos seres humanos, a mitocôndria ela vem da carga genética da mãe, tá? Então, isso é. Você está agora É só da mãe, exclusivamente da mãe. Então, a genética vem da mitocôndria, da sua produção de energia, é da mãe. Muito legal isso daí. E aí, o que que nós vamos ter para os próximos episódios aí sobre bactérias Inclusive, e aproveitando assim, microbiota? investigações forenses, né, sobre seu material, sobre sua origem genética, por exemplo, árvore genealógica, né? O DNA mitocondrial é muito utilizado por não ser contaminado com o do pai, né? Então, às vezes, consegue traçar algumas coisas melhores ao usar o DNA mitocondrial para ver quem é você, ou de onde você veio, a sacanagem que foi feita no passado. Muito bom. E aí, o que que nós vamos ter nos próximos episódios, então, sobre a microbiota e o que que essas bactérias incríveis conseguem fazer no nosso organismo? Bom, o próximo capítulo vai ser sobre os problemas, né, que a gente vem causando e como que isso se dá. E depois, no capítulo 3 soluções ou potenciais soluções para esses problemas muito ligados à vida moderna que nós estamos causando com nós mesmos. Até a próxima, então. Então, meu pessoal, não deixe de dar o like nesse vídeo, curta, dispare para todos os seus conhecidos, quem tem interesse nesse tema, e assista os próximos episódios. Valeu, até logo.